Nossa localização é aqui na entrada do bairro Jardim Itália. E a senhora vai ver imagens e entender por que eu estou falando da nossa localização. Esse homem foi executado com tiro. E aquele ou aquela que atirou de dentro do carro está foragido. Eu vou dividir em duas partes. Me perdoe, a imagem é forte e o jornal se apresenta como jornalismo policial. O Neidson pai e o Neidson filho que adentram a madrugada para deixar a senhora e o senhor por dentro de todas as ocorrências é quem vão narrar essa execução no bairro Boa Esperança. Porém, ao final dessa matéria, o Giovanni vai trazer uma atualização e a senhora e o senhor vão ver o momento que de dentro de uma Land Rover, até para falar o nome do carro você tem que ser bem treinado. Ao final dessa matéria, o senhor e a senhora vão ver o momento em que quem dirigia a Land Rover, sem descer do carro, senta o dedo e mata este homem. Ao final da matéria, você vai ver este homem sendo executado. Play neles. Pop, nossa equipe de reportagem está aqui ao lado da UFMT no bairro Boa Esperança. Infelizmente, um crime bárbaro aconteceu nessa rua. Olha só como você vê nas imagens de Neidson Júnior. Aqui está um morador de rua morto. A Companhia de Polícia Militar do bairro Boa Esperança recebeu um chamado via CIOSP que havia um homem alvejado com um tiro de arma de fogo na região do rosto. O crime aconteceu na rua Edgar Vieira, no bairro Boa Esperança, próximo ao UFMT. Pop, segundo a informação da Polícia Militar, esse homem estaria jogando pedra em alguns carros aqui próximo da UFMT. No momento, ele atingiu um carro de luxo. O dono desse carro veio atrás dessa vítima, chamou ele na porta do carro e deu um disparo certeiro no seu rosto. Populares aí falaram que a vítima estava em surto e conseguimos identificar a vítima já. Já é conhecido do meio policial aí e ficou internado no antigo Adalto Botelho. Ele vivia em surto psicótico e estava andando aí pela rua, na Avenida Fernando Correia e aqui pela rua aqui na lateral da UFMT. Agora tem que descobrir qual foi a motivação da execução. Com imagens de Neidson Júnior, Neidson Garcia, para o programa do Pop. Acabou não. Eu tenho uma atualização. Pode encher a tela aí. Com essa matéria. Coloca o nosso homem do chapéu como é conhecido. Didio, vou te colocar na tela. Qual é a atualização dessa execução no Boa Esperança que você tem, craque? Vamos lá, Popão. Aquele que foi morto de forma covarde, a gente percebeu que foi um surto psicótico, a pessoa que é muito conhecida nessa região do Boa Esperança, esse que está caído no chão, se trata de um andarilho. As câmeras de vídeo de segurança que chegaram com exclusividade ao programa do Pop acabam demonstrando o momento que a vítima estava caminhando pela calçada às margens da UFMT, sentido a Fernando Corrêa da Costa. Conforme foi falado, estaria ele jogando pedras em algum carro, até que acertou um carro de luxo. Olá, um carro de luxo, Pop, ele pode ser consertado aí com 3, 2 mil, 4 mil, tem dinheiro para poder pagar, poderia pagar ou poderia buscar outros meios. Mas a execução vai ser uma dor de cabeça para esse trabalhador, esse proprietário do carro, que é uma Land Rover preta, a qual vai passar aí na tela agora, que se aproxima dele sem camisa. Agora. Você vê aí que vai se aproximando. As câmeras, ela está um pouco distante com a aproximação, então fica um pouco digitalizado. Deu para ver. Mas você vê a mecânica. O carro se aproxima, viu? O motorista não desce do carro, apenas abaixa o vidro do passageiro, ele se aproxima, um único disparo acerta ali a região do rosto dele e ele cai no chão.
Agora imagina a dor de cabeça que vai ter esse suposto empresário, o dono dessa Land Rover. A DHPP, a Polícia Militar, através da sua base de inteligência, estão atrás do proprietário desse carro, que terá que responder pelo crime de execução, Pop. Crime de execução. Verdade. Não foi uma reação de alguém que estava armado, que partiu para cima dele, não foi algo que ele poderia justificar que foi para a legítima defesa, foi uma covardia. Aquele que aparece na tela, já temos a sua identificação. Se puder colocar a foto daquele que acabou morrendo e foi executado na calçada da UFMT, a gente vai mostrar a foto dele com o nome dele, para que as pessoas possam se lembrar. Esse homem já passou aqui na porta do meu comércio. Ele é pedinte, ele vive pedindo as coisas aqui na região. Temos uma foto dele, se puder colocar. Me dá rápido com o nome dele. Se trata aí do senhor Ney Muller Alves Pereira. Ney Muller Alves Pereira, de 42 anos de idade, a qual seria andarilho na região aqui do Boa Esperança, é muito conhecido na região, só que lamentavelmente ele deve ter algum problema de cabeça. Já passou por um estado clínico de internado, que foi o Adalto Botelho, saiu aí recentemente do Adalto Botelho, das internações, só que com as pedras que eram jogadas nos carros que estavam estacionados ao longo dessa lateral aí da UFMT e caminhando pela calçada, aquele ou aquela, na verdade é aquele que seria proprietário da Land Rover, que já foi qualificada pelas duas câmeras, a qual a outra não temos aqui à disposição, mas existe uma outra que é do Vigia Mais, que dentro da dinâmica da situação, da morte registrada, com horário, com hora, minuto e segundo, passando pelo Fernando Correia, teremos uma outra câmera que é capacitada para poder buscar a placa, ela já trabalha para isso. Então essa placa ela vai ser buscada na Fernando Correia, vão chegar na identificação do dono, do proprietário dessa Land Rover, e assim ele terá que responder por esta execução ou essa morte, que é tratada como covardia praticada durante a metade de uma noite aí nas mediações da própria Universidade Federal do Mato Grosso, que é a UFMT, vizinha nossa aqui do Grupo TV Cidade Verde. Então fica identificado, aquele que seria o andarilho, que sempre anda sem camisa, a forma como ele anda nas ruas, é o Ney Muller Alves Pereira, de 42 anos de idade. E tomara que seja penalizado o motorista, seja homem ou mulher, nessa Land Rover. Porque se fosse num Fusca, num Fiat 147, eu não tenho dúvida de que ia ser punido. E quando eu faço essa afirmativa, não é duvidando do trabalho da Polícia Militar ou da Polícia Civil. São as leis que nesse país, quem tem dinheiro, quem tem a tocha, quem tem papel bordado, responde diferente. Ou vocês não lembram daquela médica que tem papel bordado, tem uma clínica de milionário, atropelou, matou o verdureiro? Quem que foi o culpado? O verdureiro, porque o verdureiro estava bêbado. Aconteceu alguma coisa com aquela excelência, doutora? Nada! Dá entrevista em programas e ai daquele que criticá-la, que é perigoso responder judicialmente. Vê se ela responde. Agora nós estamos mostrando o ocupante de um desses carrões aí, não há problema em tê-los. O problema é ser protegido com as leis frágeis do país. A DHPP já sabe, meu irmão. A DHPP já sabe quem é o motorista e é muito possível que no programa de hoje o Didio volta pontuando dizendo: Pop, essa é a identidade de quem conduzia a Land Rover e de quem atirou e matou o Ney Muller. Até porque não tem no Código Penal pena de morte para uns. Porque parece que quem tem tocha, papel bordado, decide. Esse vive, esse eu vou matar. Jogou uma pedra no meu carro. Volta no telão a execução que aconteceu. Sabe aquele vídeo, Iago, de dentro da Land Rover? O vídeo que a gente rodou agora há pouco. Pode encher a tela. Para nós estarmos voltando nesse assunto, é porque surgiram atualizações. A senhora e o senhor se lembra que logo na abertura do programa nós mostramos o momento em que este homem, coloca aqui nessa lateral aqui o nome da vítima para eu me lembrar e referir a ele de uma forma correta. Ele seria um homem em situação de vulnerabilidade, né, Caio? Ele já esteve, o Ney Muller já esteve internado, inclusive no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, né, Caio? Exatamente, Papão. Exatamente, Pop. E o pessoal já conhece que já teve vários surtos psicóticos, inclusive, na região ali. A informação, Varão, inicial é que ele, o Ney, estaria jogando pedra em alguns automóveis, certo? Agora, essa imagem que aparece é o momento em que o homem ou a mulher, e em rápidos segundos eu já tiro essa dúvida, de dentro do carro, um único tiro, Varão.
Na cabeça, né, Pop? Na cabeça, o Ney cai já sem vida. Para nós estarmos voltando no assunto, é porque deve ter novidade, não é isso? Ah, sem dúvida, Popão. E quem tem a novidade é o nosso homem do chapéu. Põe ele na tela. Didio, qual é a atualização desse assunto, craque? Vamos lá, Pop. Após aí a morte desse homem que é morador de rua, que é conhecido pelos surtos psicóticos que acontecem nas mediações do Boa Esperança, em Cuiabá, e a repercussão que tem o programa do Pop em mostrar ao vivo aquilo que aconteceu com vídeos exclusivos, nós iremos mostrar um outro ângulo no momento da execução. Mostra pra gente o vídeo que acabou de chegar em outro ângulo e que acaba demonstrando a execução. Olha só. Aí você tem aí o detalhe, se puder aproximar um pouco mais, você vai ver o detalhe daquele que está conduzindo. A pessoa que está em casa vai assim sentir. É verdade. É homem? É mulher? Será que a pessoa esticou o braço direito, o braço esquerdo? É um destro que está atirando? Isso vai trazer aí uma clareza maior para aquele que acabou executando um andarilho que teria supostamente jogado pedras em carros que estavam estacionados no Boa Esperança, ao lado da UFMT. Com toda essa repercussão e essa morte que ali foi registrada, aparentemente, né, pô, parece que ele está acompanhado de alguém ou não. Parece que não. Aparentemente, se puder aproximar o vídeo, que é aquela tecnologia que você usa que dá aquela aproximada, parece que tá sozinho. Parece que ele está com alguém dentro desse carro. Se eu estiver enganado, paizão, você pode me corrigir aí, verdade. Mas eu tô tendo essa impressão que é alguém que está com ele como passageiro. Então seria o passageiro ou a passageira que atirou? Quem é a pessoa que executou? Essa pessoa, após a repercussão no programa do Pop, acaba de se apresentar na DHPP, acompanhada de um dos maiores criminalistas que dentro do seu trabalho e do seu ofício, o Dr. Rodrigo Pouso é quem está acompanhando a pessoa que atirou no andarilho e matou na noite de ontem. Até o final dessa programação, estaremos aqui fazendo contato com o advogado para que possa nos trazer a linha de motivação, por que teria disparado e o que aconteceu naquele ambiente que fez com que o seu cliente retirasse um armamento e disparasse contra o rapaz. A única coisa que eu posso falar nesse momento é que o Dr. Rodrigo Pouso está acompanhando o acusado ou os acusados, porque se um atirou e o outro estava do lado, alguém foi conivente com aquela situação que ali foi registrada. Mas é algo que a gente será trazendo como novidade daqui a pouquinho no programa do Pop, após esse vídeo aí exclusivo, mostrar em outro ângulo o momento que o disparo é efetuado e a segunda pessoa que supostamente está sentado no banco de passageiro, Popão. E tudo leva a crer que aquele que atirou e já contratou um dos melhores advogados criminalistas do estado, o Dr. Rodrigo Pouso, é alguém que tem a tocha, né? Oxi. Agora, a indagação do Didio, eu fiquei aqui junto dos colegas no estúdio, ali aproximando da câmera ou da televisão o máximo possível. E para nós, leigo no assunto, realmente parece que tem alguém no banco do passageiro, né, Varão? Aí vem a tese do porquê foi tão certeiro o tiro, né, Pop? Ó o momento, Varão. Para ali. Essa câmera tá melhor que a primeira que a gente utilizou. Dá pra ver mesmo. A sombra de um braço lá, né, Vitão? Mesmo, dá pra ver mesmo. Ó, essa cena aí. A senhora em casa e o senhor, coloca o Pop Zap na tela, por favor, pra audiência interagir conosco. Coloca o Pop Zap na tela pra audiência interagir. Olha lá, Caio. Dá pra ver uma mão no volante e lá do banco do passageiro não dá pra ver uma outra pessoa sentada? Com certeza, Pop. É a sombra do braço, o momento que ele estica pra chamar o rapaz e começa. E o mais importante, o Didio já trouxe. A pessoa que atirou ou que estava dirigindo já se apresentou à delegacia na presença do advogado, o Dr. Rodrigo Pouso. Então nós vamos saber a atualização desse assunto. Se ele vai ficar preso, se ele vai sair de lá e responder em liberdade. Porque não passou o flagrante, é assim que fala, né? São as 24 ou 48 horas, né? Foi hoje pela manhã, não é isso, senhores? Isso aconteceu hoje pela manhã, aí vocês me confirmam aí para eu não transitar de forma errada. Ontem, ok, senhores, ontem à noite, então ainda não passou as 24 horas. Não passou, não deu tempo. Bom, se o Didio já trouxe a atualização das duas pessoas dentro do carro e uma delas, obviamente, atira. Nós vamos voltar para o assunto. Qual é o assunto? Coloca na tela. Opa! Esse é um assunto aí que hoje praticamente domina todos os sites e veículos de comunicação. Didio, velho, estamos voltando aqui no homem que foi executado no bairro Boa Esperança. Você tem mais atualizações, craque?
Sim, Popão. Após uma conversa com o advogado Dr. Rodrigo Pouso, que é o criminalista que estará representando esse homem a qual é acusado de ter disparado contra o andarilho no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, ele mandou um áudio aí falando sobre a apresentação do seu cliente. Primeiro ele foi lá, fez um acordo com o delegado e agora às 2 horas da tarde, ou próximo aí do horário do almoço, o seu cliente estará se apresentando. Em função disso, nós temos um áudio aí de forma oficial, a qual o próprio jurista acaba comunicando o que ele pode falar nesse primeiro momento, Popão. É bem-vindo sempre, doutor Rodrigo Pouso. Quero ouvir, vai. Então, nesse primeiro momento, estou assumindo o caso agora, eu já conversei com o meu cliente, e nesse primeiro momento ele só vai fazer, e ele tem intenção, e é essa a intenção dele, apresentar espontaneamente, mesmo porque ele não tem nada que macule a imagem dele, é uma pessoa do bem, e ele está disposto aí a cooperar com tudo que for necessário aí. É isso que eu tenho para falar por enquanto. A apresentação dele é espontânea e está à disposição aí da autoridade. Tá bom? O que você acabou de ouvir é um dos melhores advogados criminalistas. Já vou passar a palavra, Didio. E é meu amigo. Só que eu preciso dizer, doutor, quando o senhor afirma assim que ele não tem nada que o desabone, ele não tinha. O senhor é um baita advogado e é meu amigo, sou amigo da tua mãe, dona Ana, não te ofendo falar isso. O doutor é bom, tanto que ele é advogado de defesa. Ele já está falando, o cliente não tem nada que desabone. Não tinha. Porque aparece no vídeo ali o vosso cliente ou alguém dentro do carro atirando e executando uma pessoa. Mas eu vou voltar a palavra ao Didio, até porque é ele que corre ao encontro da notícia. Pode falar, craque, pode falar. O que eu quero deixar aqui esclarecido, Pop, porque assim, pode ser o cliente do doutor, pode ser aquele que está dirigindo, que é proprietário do carro, que é alvo de uma operação ou das diligências que estão em andamento e que acabam dando 24 horas até o horário do fato, que é na data de hoje, né, à noite. E aquele que estaria disparando, eu ainda não deixei claro, ou não consegui deixar claro, na verdade, se essa segunda pessoa sentada lá ao lado como passageiro. Agora, a colaboração possivelmente do cliente dele, que seria aquele que está conduzindo o carro, é poder deixar claro que a pessoa que estaria com ele estaria de carona, que não saberia de nada, que o carro não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo, e aquilo que a gente já sabe é costumeiro dentro da rotina do pouco de experiência que nós temos. Mas a função é a identificação, quem é o atirador? É o empresário? Se trata daquele que é cliente do advogado, do jurista que falou com a nossa equipe de reportagem, mas é algo que até amanhã, na edição do programa do Pop, Ótimo. Eu prometo que eu vou trazer aqui um raio-x completo de toda essa situação, Popão. Ótimo. E você tem toda a liberdade de verbalizar e fazer enfrentamento, sim. E é tudo com respeito.